O Japão, com certeza, é um dos países mais incríveis do mundo, com culturas, histórias e curiosidades que com certeza atrai a atenção de muitas pessoas. Sem contar que é um país composto por muitas e muitas ilhas e lindas paisagens turísticas, uma culinária que conquistou o mundo e muito mais. Por isso então, eu reuni aqui nesse vídeo 10 curiosidades incríveis sobre o Japão que você nunca imaginou. Mas antes, se você é novo aqui no canal, por favor, já se inscreve e já deixa aquele like pra gente para dar aquele gás e continuar fazendo conteúdo aqui pro YouTube, tá bom? Que nós soltarmos aqui no canal, beleza? Bora então conhecer essas 10 curiosidades incríveis sobre o Japão, o qual você nunca imaginou? Bora pra primeira então. Você sabia que no Japão eles cultivam melancias quadradas? Melancia é natural, essa que a gente tem no Brasil aqui é comum, mas lá no Japão eles fazem ela quadrada. Você sabe por que eles modificaram ela assim? Para facilitar o transporte e o armazenamento delas. Claro que ela ficando assim quadradinha fica muito mais prático e fácil de poder armazenar num caminhão, em casa, num supermercado, com toda certeza. E eles fazem essa tradição de cultivo de melancias no formato quadrado já faz mais de 3 décadas. Então não é algo tão novo assim lá no Japão. E se não bastasse, eles também cultivam melancia em outros formatos. Como assim, Adriano? Isso mesmo, eles cultivam melancias em diversos formatos. Uma delas é inclusive o coração. E você gosta de melancias? Por falar em melancia, existia uma lei no Brasil que proibia a pessoa de comer melancia. Era uma lei, incrível que pareça. Eu vou deixar aqui um card aqui, ó, em cima aqui, ó, desse lado aqui, ó, para você ver o vídeo que eu falo das 10 leis mais insanas que já tiveram no Brasil. Sabe aqueles pauzinhos que o pessoal no Oriente usa para pegar comida? Geralmente é feito de madeira, né? Eles são conhecidos como hashi, ou hashis, né, que é um par, né? E hoje no mundo inteiro existe o hashi já como uma alternativa para poder manusear alimentos principalmente os orientais. Alguns acreditam que o hashi ele tem origem no Japão, mas não, a origem dele é chinesa. Esses hashis foram criados há mais de 4.000 anos atrás. E quando eles foram criados, eles não eram com o intuito de manusear a comida para comer, e sim para manusear a comida enquanto ela ainda era cozinhada, e não para poder comer. Só depois de 1.500 anos depois que foi criado o hashi que sim foi utilizado para poder manusear a comida para poder comer. Mas vamos voltar à questão do Japão. Para você ter uma ideia, lá no Japão é tão comum usar seus hashi para poder manusear a comida que por ano são utilizados mais de 24 bilhões de pares de hashis. Por ano, hein? Mais de 24 bilhões de pares. Toneladas e toneladas de hashi por ano. Outra coisa interessante no Japão, você sabia que é falta de educação se você pegar a comida do seu prato com o seu hashi e colocar na boca da pessoa que está com você? Pois é, lá é considerado falta de educação. Se você quiser que ela experimente o que você esteja comendo, o ideal é você pegar o seu hashi, pegar a quantidade de alimento que você quer que ela prove, coloque no prato dela e ela com o hashi dela vai pegar e vai comer. É até a falta de educação também considerado lá quando ela pega dentro do seu prato com o hashi dela. Então não, você tira do seu prato com o seu hashi, coloca no prato dela. E aí ela com o hashi dela vai comer. Outra coisa que é considerado falta de educação no Japão é você espetar a comida com o seu hashi. Não pode. Lá é olhado de maneira muito negativa isso. Tanto que existe uma cultura que é uma homenagem que os japoneses fazem aos mortos, que é de colocar o hashi espetado no arroz na forma vertical. Se você fizer isso num dia comum, num restaurante que você estiver comendo por lá, isso vai ser considerado muito desrespeitoso com esta homenagem que eles têm como tradição aos mortos. Então não espete o hashi no arroz na vertical. Não faça isso lá. Ah, você sabia também que no Japão gorjeta é considerado ofensivo? Então não pode dar gorjeta no Japão, não dá, porque se você der gorjeta você vai estar meio que ofendendo a pessoa. Ah, uma coisa curiosa é que por mais incrível que pareça, o sushi de salmão, ele não foi criado pelos japoneses, embora esse seja um prato típico do Japão hoje, mas eles foram criados pelos noruegueses. Isso porque os noruegueses tinham um programa que era de parceria com o Japão para poder apresentar a culinária de frutos do mar da Noruega. Então os noruegueses trataram de trazer muito salmão para que os japoneses experimentassem os salmões norueguês e a partir daí eles começaram a gostar de misturar isso com sushi. Então por isso criou-se o sushi de salmão.
Então a ideia veio dos noruegueses a princípio. Outra curiosidade, sabe a Fanta, o refrigerante Fanta, que a gente conhece aqui no Brasil como Fanta laranja, Fanta uva? Lá no Japão existe mais de 70 sabores de Fanta. Isso mesmo, mais de 70 sabores de Fanta. Inclusive, eu vou falar para você alguns desses sabores que tem lá. Vou ter que ler na minha colinha aqui. Ó, lá tem Fanta de morango, de pêssego branco, Fanta de pêssego, de maçã, limão, melão, uva premium, ponche, abacaxi, frutas tropicais, mix de maçã, maçã verde, uva moscato, lixa, kiwi, ameixa japonesa, fruta misteriosa, tem uma Fanta de fruta misteriosa que eles não divulgam qual que é, e uma que é chamada de hip hop, entre muitas outras opções que tem lá. É Fanta pra dar e vender, né? Pois é, tem gosto pra tudo. E lá no Japão é muito comum você comer carne de cavalo. E detalhe, crua. Lá no Japão é muito comum as pessoas comerem isso. Então, por favor, não vá fazer cara feia quando você souber que a carne que você vai provar é uma carne de cavalo crua. Vai lá, hein? Esse tipo de carne lá é chamado de sakura ninki, que significa carne da flor da cerejeira. Agora, uma outra coisa muito curiosa que tem no Japão, a nível de gostos, é um sorvete que eles têm lá chamado sorvete com gosto de enguia. Você já imaginou chupar um sorvete com gosto de enguia? Pois é, lá no Japão tem. Você teria coragem de provar um sorvete de enguia? Eu com certeza não, tô fora. Calcula-se hoje também lá no Japão que existam mais de 90 mil restaurantes, ou também considerado lojas para macarrões instantâneos, o que a gente conhece aqui como tradicional miojo. Existem restaurantes específicos para isso. São restaurantes que oferecem, no caso, para o freguês, comida rápida, prática e fácil e barata para poder se consumir. Então existe muitos restaurantes lá e lojas também que são de esquinas, inclusive, que facilita a venda disso para quem está com pressa, quem está com pouco dinheiro, para quem quer praticidade. Outra coisa curiosa do Japão, você sabia que as latas de cervejas, quando são vendidas lá, são feitas o rótulo em braille? Isso para que a pessoa que tem deficiência visual, ela não consuma álcool de forma sem querer. Ó, que interessante. Pois é, no Japão tem isso. Ah, você conhece uma pessoa que é muito barulhenta na hora de comer? Que ela fica fazendo aqueles... Pois é, aqui no nosso país, no Brasil, isso é considerado falta de educação. Pessoas comerem fazendo muito barulho. Lá no Japão, não. Quanto mais barulho você fizer, mais a pessoa que está te servindo comida vai entender que você gostou da comida dela. Quando você está comendo, por exemplo, uma sopa, um macarrão, quanto mais barulho você fizer ao chupar aquilo, também a pessoa vai entender que você está amando aquilo que você está comendo. Então ela vai se sentir lisonjeada com o que você está comendo, porque ela fez, né? No caso, ela está se sentindo toda, porque isso é meio que considerado um elogio à comida dela. Totalmente diferente daqui, né? Que aqui é feio você ver uma pessoa ficar chupando esses macarrão e comendo com aquela barulheira. Então, aqui no Brasil é totalmente o oposto do Japão nesse sentido. Você sabia também que no Japão existem os trens mais pontuais do mundo? Pois é, lá a média de atraso de um trem é de no máximo 18 segundos. 18 segundos é no máximo do atraso que os trens do Japão se atrasam, vamos dizer assim. E lá as empresas ainda pedem desculpa por quando sai um trem na estação de maneira adiantada. Agora, quando acontece um atraso, os japoneses já entendem que aconteceu algo grave para o trem ter se atrasado. Então é algo que não é da empresa de trem, mas algum fator externo que ocasionou um atraso no trem naquela determinada hora. E uma coisa interessante que tem no Japão, falando de trem, é que lá existe um trem que ele tem eu não sei se é roda que fala, mas a parte ali que se conecta aos trilhos, essa parte é flutuante. Ou seja, então o trem ele não encosta nos trilhos. É tudo por magnetismo feito de forma eletrônica. E ele consegue, por conta disso, porque ele não tem esse atrito, ele consegue alcançar incríveis 600 km por hora. É um trem-bala fantástico que tem lá, feito com uma tecnologia espetacular. Ele pode conseguir alcançar 2 km em até no máximo 11 segundos. É muito rápido. Falando um pouco da tecnologia do Japão, você sabia que lá no Japão, os celulares, 90% deles são a prova d'água? Isso é porque os japoneses eles são tão viciados em celular que eles tomam banho usando o celular na mão. Pois é, então eles compram celulares que são a prova d'água, que possam ser usados mesmo debaixo do chuveiro. Um instituto realizado inclusive pela questão do vício dos japoneses em tecnologia e em celular, diz que os adolescentes do Japão, 10% deles, utilizam celulares até
15 horas por dia. Você vê o nível de vício que os japoneses estão ficando em celulares ultimamente. Falando em trabalho no Japão, trabalho é o que mais destaca a cultura japonesa. Eles trabalham muito lá. Lá a ideia é que quanto mais você trabalha, mais admiração você tem. Agora, uma coisa que é insano no Japão é a carga horária de trabalho. Pra você ter uma ideia, tem 30% dos trabalhadores japoneses trabalham até 80 horas por semana e 12% trabalham até 100 horas por semana. Isso significa que se você trabalhasse de segunda a domingo, ou seja, todos os dias da semana, você teria que trabalhar 14 horas por dia para completar essas 100 horas. Os japoneses são frenéticos a nível de trabalho mesmo. Outra coisa referente à cultura do japonês é que desde pequeno, quando eles frequentam as escolas, tanto os alunos como os professores, eles limpam as classes, as salas de aula, a escola todos os dias, para que eles possam crescer com a cultura de manter o ambiente onde eles estão limpos. Tanto que os torcedores, quando frequentam jogos de futebol no Japão, os próprios torcedores, eles limpam toda a sujeira do estádio antes de ir embora. Então, na hora que acaba um jogo, o estádio fica limpinho. Diferente dos nossos aqui no Brasil, que quando acaba um jogo tem cadeira destruída, os banheiros estão daquele jeito, tá bem horroroso. Lá no Japão não. Então eles limpam tudo antes de ir embora. Outro fator que é interessante do Japão é a expectativa de vida. Lá no Japão, a expectativa de vida média do japonês é de mais de 83 anos. Olha só, mais de 83 anos. Inclusive lá tem muitas pessoas centenárias, ou seja, pessoas que têm mais de 100 anos. Tanto que o governo japonês queriam dar de presente para essas pessoas que tivessem mais de 100 anos um presente, né? Um prato de prata. Só que eles tiveram que suspender isso porque tinha muita gente que era centenário e aí acabou ficando muito caro esses presentes para o próprio governo. Então eles mudaram para uma coisa mais barata. Então acabou com essa questão do prato de prata. Outra coisa no Japão é interessante é que saber que se por um japonês ou por qualquer pessoa no Japão morrer através de uma arma de fogo, a chance disso acontecer é ainda menor do que se um americano morresse atingido por um raio. Ou seja, a chance de um americano ser atingido por um raio é baixa, muito baixa. Então, para um japonês morrer, ou qualquer outra pessoa no Japão morrer através de uma arma de fogo, é menor ainda. Isso porque o governo japonês mudou muito e radicalmente a questão de segurança pública, com muitas câmeras nas ruas, e também o policiamento também aumentou e muito, fazendo assim com que os homicídios tenham se diminuído drasticamente. Outra coisa interessante, você sabia que no Japão acontece por ano mais de 1.500 terremotos? É insano, mais de 1.500 terremotos são atingidos no Japão por ano. Isso porque o Japão está dentro de uma área chamada Círculo de Fogo Pacífico, que é uma área que inclusive eu vou falar nos próximos vídeos sobre questões de vulcão. Por que existe vulcão? Você sabe por que existe vulcão? Eu vou te contar no próximo vídeo. Então fica atento aí que logo eu vou estar lançando aqui. Então o Japão fica nessa parte do Círculo de Fogo Pacífico, onde é uma região dessas placas tectônicas que existem no mundo, onde acontecem mais terremotos. Então o Japão ele é impactado por conta disso. O Japão ele é formado por mais de 6.700 ilhas. E são ilhas todas vulcânicas, feitas por vulcões. Olha que interessante. E mais de 70% de todo o seu território é composto por montanhas. E outra coisa interessante, no Japão existe mais de 200 vulcões, sendo que mais de 100 continuam ativos até hoje. Tanto que em 1919, o vulcão Sakurajima, na cidade de Kagoshima, foi responsável pela maior erupção do século XX. Sendo que esse vulcão permanece ativo até os dias de hoje. Muitas dessas erupções são erupções tranquilas e isso acontece praticamente quase todo ano, erupções desse vulcão. Só que nenhuma se compara ao que aconteceu em 1914. Agora, você já imaginou você morar a poucos quilômetros de um vulcão? É coragem, coisa de doido. Você sabia que a empresa mais antiga do mundo é uma empresa japonesa? Hoje ela não existe mais por conta que faliu, mas era uma empresa que passou-se de gerações a gerações, tendo como duração total mais de 1.400 anos. Era uma construtora que ela era especializada em criar templos budistas e foi passando de geração para geração. O nome dela é Kongugumi, que ficou ativa aí por mais de 1.400 anos. Olha quanta curiosidade incrível sobre o Japão. Você conhecia quantas delas? Coloca aí nos comentários, compartilha comigo. Vamos trocar uma ideia.
tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve aí no canal se você for novo aqui, já ativa o botão das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhum que a gente lançar aqui também. Espero que você tenha gostado, obrigado pela sua companhia, tenho certeza que a gente vai se ver então num próximo vídeo. Eu já vou preparar os vídeos dessa semana, que eu vou lançar para vocês falando sobre vulcões, curiosidades, coisas que o vulcão faz que a gente não sabia, para que existe o vulcão, o que são placas tectônicas, o que são os magmas. Fica de olho aí, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações que você vai saber quando que eu vou lançar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar 2 vídeos aqui para você poder continuar marotonando no nosso canal. Aquele abraço e a gente se vê logo. Tchau!